sejam todos bem-vindos à Jornada da Saúde e do Emagrecimento. Hoje a gente vai falar sobre compulsão por doces e como controlar essa compulsão por doces, né? Então, a primeira parte que a gente vai conversar é o que é compulsão e o que é vontade, certo? A compulsão, ela é um quadro caracterizado por dor, por dificuldade. A pessoa começa a comer doce e não consegue parar de comer doce. Realmente é assim, sempre tem doce em casa, sai à noite para comprar doce, come muito, não come um pouquinho, não come um docinho, um outro, e depois passa mal, certo? E arrepende, às vezes tenta vomitar. Então isso é compulsão. Não é legal você ficar falando que é compulsivo por doce se você só tem vontade de comer doce, certo? E outro motivo que leva as pessoas a comerem muito doce é o hábito. Por exemplo, vem de uma família que consome muito doce, que toda vez após o almoço tem um doce que é oferecido, ou aliás, quando é um doce tá bom, né? Sempre tem doce na geladeira, faz parte da compra do mês. Então isso é um hábito. Principalmente pessoas que têm a raiz no interior, o hábito do doce é muito forte, né? Então a gente tem que lutar contra o hábito caso essa vontade maior seja devido ao hábito. Quais são as outras coisas que levam a gente a ficar com muita vontade de comer doce? E é importante prestar atenção nesse início, porque mais pra frente vocês vão ver que só quando aprende a rastrear o motivo, por que você gosta de comer doce desse tanto, por que é difícil ficar sem comer doce, que você vai conseguir controlar essa vontade. Lembrando que, assim, gostar de comer doce vez ou outra, comer o doce e não ficar com um sentimento de culpa, isso é normal, todo mundo come doce às vezes. O que não pode é, assim, comer o doce com efeito terapêutico, entendeu? O que é que aumenta muito a vontade de comer doce? Para as mulheres, atenção para menstrual. Por quê? A gente tem uma desregulação hormonal quando está beirando menstruar. E isso faz com que a serotonina e a dopamina, que são dois neurotransmissores responsáveis por essa sensação prazerosa, a produção deles fica prejudicada. Então a gente fica com muita vontade de comer doce. Isso é normal, porém, se a alimentação for boa, for adequada, tiver uma suplementação, essa TPM vai cada vez ficando mais leve. Tanto em questões de desequilíbrios emocionais, de ficar chorando, ou de ficar muito brava, de ficar muito estressada. A gente chama assim, essa montanha-russa de hormônios, ela vai sendo mais leve, tá? Então tem que cuidar da TPM. A TPM não se cuida quando ela já veio. A TPM ela é cuidada ao longo do ciclo, ao longo do mês, certo? E tem suplementações que ajudam demais, mas só de ter uma alimentação mais saudável e com menos carboidratos simples, já facilita bastante. O estresse. E seja lá qual for o tipo de estresse. O estresse também aumenta a vontade de comer doce porque também derruba a produção de serotonina e dopamina, que é aumentada quando a gente come doce. E eu vou explicar isso mais pra frente um pouquinho. Tudo que faz a gente ficar com muita vontade de comer doce é porque interferiu diretamente nesses neurotransmissores, entendeu? O hábito, né, que eu já falei, zerar o carboidrato, dietas muito restritivas e desreguladas que zeram carboidrato demais também fazem isso, porque a gente precisa do carboidrato como precursor. O que é precursor? São pequenas moléculas que vão fazer esse neurotransmissor, entendeu? Ele é feito por vários pedacinhos, ele é feito por magnésio, por cromo, e ele precisa do carboidrato também para ser produzido. Então, se eu acabo com carbo, eu também fico com essa vontade. Assim, se eu tento acabar com carbo, depois eu vou ficar querendo comer doce ou coisas de rápida absorção, tipo pão, bolos e afim. O mesmo passo, assim, às vezes até não estou zerando carboidrato, mas eu estou comendo pouco demais, fazendo muita restrição alimentar para emagrecer rápido. Aí de dia até consegue, mas na hora que chega à noite, não consegue. Quando a restrição energética é muito, e assim, falando bem a nível bem severo mesmo, e ainda faz a restrição energética e a restrição de carbo, à noite você não vai dormir bem. E não dormir bem é um fator de muita certeza também que no dia seguinte você vai ficar com vontade de comer doce, principalmente à noite. A depressão, sentimentos de depressão, ansiedade e raiva também aumentam a vontade de comer doce. Por quê? Porque seu corpo ele fica desesperado querendo produzir sensações prazerosas, né, que não tá rolando quando você tá nessa situação.
O que acontece com o corpo quando a gente começa, quando a gente come o doce? De uma forma bem rápida, assim. Você está precisando de sentir uma sensação mais prazerosa devido a esses outros motivos que eu falei, estresse, ansiedade, TPM. Você precisa de sentir uma sensação de conforto, de prazer. Que é a mesma coisa, por exemplo, quando chega na sexta-feira, quem gosta de tomar uma cervejinha fica ansioso para tomar uma cervejinha por conta disso, entendeu? Para sentir esse relaxamento. Aí o que acontece? A gente vai e come o doce. O doce ele tem uma rápida absorção, então ele aumenta a liberação de insulina. O nível de glicose no sangue então logo aumenta. O problema, e aí o corpo vai e sente a sensação de bem-estar que ele precisa sentir naquele momento. O problema é que como a absorção é muito rápida, é um ciclo vicioso. Vai logo, já sentiu, já absorveu pelo sangue, dá vontade de comer mais doce. Então, por isso que em dias que você estiver mais estressado, ou mais cedo você come e dá tipo uma horinha mais ou menos, você já quer comer doce de novo. E se você não controlar esse hábito, não segurar, não falar assim, poxa, eu tô entendendo por que isso está acontecendo, porque eu vim numa live muito boa, por que isso acontece, já entendi, então eu vou segurar minha onda. Porque aí se você segurar a onda, não vai ficar dando essa vontade tão rotineira, tão perto uma da outra. O que é o principal? Você entender se onde que você está ficando com muita vontade de comer doce, qual que é o motivo. Se for devido ao estresse, o que a gente tem que fazer? Controlar essa sensação. Agora eu já vou explicando como diminuir efetivamente essa vontade de comer doce. Se o motivo for estresse, ou estressado, você tem que tentar descobrir o porquê que você está estressado. E esse estresse ele pode ser devido, por exemplo, agora, né, que a gente está nessa situação de quarentena. Pode ser devido à quarentena, porque a gente fica meio ansioso para sair. A ansiedade também gera o estresse. Então, às vezes, fazer uma atividade física vai te ajudar, porque quando a gente faz atividade física, a gente produz esses dois neurotransmissores, serotonina e dopamina. Então, por isso que a gente sente essa sensação de bem-estar após o treino. Geralmente, se você mesmo parar e pensar, às vezes você ficou com preguiça de fazer atividade física, mas lutou contra essa preguiça. Depois você só se sente bem. Ninguém arrepende de ter ido para a academia. Ela tem esse efeito terapêutico, ou ter feito uma caminhada, enfim. Porque vai dar uma aliviada, certo? Se o estresse for devido ao trabalho, devido irmãos, a famílias, enfim, o legal é você tentar resolver aquele estresse. Isso para a vida, né, gente? Você ficar acumulando estresse, acumulando problema, isso com o tempo adoece e a gente fica com sintomas psicossomáticos. O comer doce vai ser o menor deles. Pode dar dores no estômago, dores de cabeça, em mulheres somatizam no útero, pode dar cólicas, devido a pequenas coisas que você não tem resolvido. Se na hora de dormir você está sentindo uma coisa ruim devido a algum problema seu, tente resolver esses problemas, certo? Tô comendo muito doce, toda hora eu como doce. Sinal que toda hora você tem doce disponível. E doce é uma coisa que a gente recomenda não ter em casa. Come o doce na rua, deixa para um dia que você for comer fora. No caso agora não tá rolando, né, gente, de comer fora. Mas assim, na via de regra você deixa para comer fora, pedir uma sobremesa num restaurante, uma coisa assim. Mas agora, se for pedir em casa, porque como não tá tendo, pedir o tanto de comer na hora. Por exemplo, se você não vai tomar um sorvete de 2 litros, você não tem quantidade de gente suficiente para dividir um sorvete de 2 litros, compra um sorvete pequeno, entende? Começa comprando doses menores. Talvez picolé é melhor do que o sorvete, tá? Pedir a colaboração das pessoas da casa, porque muitas vezes também você que tá vendo esse vídeo não é o responsável pela compra da sua casa. E as pessoas compram porque sabem que você gosta e querem te agradar. Então, realmente tem que ter um diálogo e isso tem que ser combinado. Conversa com a pessoa e fala, não, eu gosto, mas nesse momento eu tô tentando dar uma controlada, eu quero emagrecer e tal. E com certeza a pessoa vai colaborar com você. Não fazer também dietas muito restritivas, certo? A restrição ela tem que ser orientada por um profissional. Então fica a dica também, tem o meu curso de emagrecimento e saúde, e nele eu explico como que você vai fazer essa restrição de forma saudável, porque a restrição ela tem que te fazer emagrecer, mas você tem que se sentir bem ao longo da dieta toda, tá? Uma dieta bem planejada não causa essas coisas, pelo contrário, você vai passando o tempo, você nem sente vontade de comer doce mais, só em casos pontuais quando o doce está muito atrativo. E no curso eu ensino isso tudo passo a passo.
Evitar alimentos ultraprocessados, principalmente doces ultraprocessados, tipo biscoito recheado, aqueles bombons que você vai olhar no rótulo dele, ele não é um bombom, na verdade ele tem um monte de coisas lá, não é chocolate, né? Evitar o consumo de sucos, principalmente os sucos industrializados, porque também vai ficar dando esse estímulo de açúcar e você vai ficar com mais vontade. Lembra que eu falei? O corpo pede açúcar, você bebe o açúcar vai para o sangue, mata a vontade dá a sensação de bem-estar, faz essa função dele. Só que logo ele é absorvido, acabou. Aí fica dando vontade de novo. Então, o suco é legal você evitar isso. Uma sugestão, né, para você poder evitar essas coisas. Se você quiser tomar o suco, come uma fruta. Costuma ser melhor, entendeu? E aí, fruta cristalizada? Pode. Fruta desidratada? Pode. É bem melhor do que você comer um doce. Fique atento à quantidade calórica, mas é bem melhor. Não mascar chicletes nem balinhas, isso sempre vale ao longo do dia, vai te dar vontade de comer doce, mesmo que seja um Trident, que ele é zero açúcar, ele vai dar um estímulo doce, e esse estímulo doce basta para que você fique querendo mais. Na verdade, os chicletes sem açúcar, se você parar para pensar, ele vai dar mais vontade, porque ele faz o estímulo nas papilas gustativas, né, na língua, nas célulazinhas da língua, sinalizando que você está comendo açúcar. E aí, o resto do seu corpo fica esperando aquele açúcar entrar. E o açúcar não entra. Então ele fica, dá uma tapeada nele. Só que não é legal, porque isso causa muito estresse. E você fica com aquela vontade reprimida. Outra dica muito legal é você treinar o seu paladar para coisas ácidas, para sabores ácidos, certo? Os sabores ácidos e amargos vão te ajudar a identificar quando o sabor do doce está excessivo. Então é bem legal também você ingerir alimentos ácidos e amargos na sua dieta. Praticar atividade física, como eu falei, né? E o sono, gente. O sono, quando a gente não dorme bem, a gente tem um aumento de um hormônio que chama cortisol. E esse é o hormônio do estresse. E tem estudos que comprovam que, por exemplo, se eu prejudico o meu sono em 2 horas, ou seja, eu tenho uma média de dormir 8 horas por noite. E aí eu vou e durmo 6 horas nessa noite, por exemplo. No dia seguinte, tem estudos que comprovam que a gente tem a fome aumentada em até 24%, ou seja, 1/4 a mais de fome. E várias outras sensações. No dia seguinte, você vai ter sensações de estresse, tem gente que fica virado e não é ninguém no outro dia. Então, se for dormir mais tarde, por exemplo, tente acordar mais tarde também. O ideal, realmente, como a gente sempre preconiza, são 8 horas de sono por dia. Há organismos que acostumam com 7. 6 horas não é o suficiente. Prefira alimentos integrais quando você for ingerir, sempre o alimento integral ele é melhor. Vale o mesmo para o suco. Mas eu quero tomar o suco integral ele é bem melhor do que o néctar, né? O néctar ele é composto mais de açúcar do que de fruta. E consuma sementes na sua alimentação, também vem ajudar a controlar bastante. E como eu sou uma nutri muito boazinha, separei aqui alguns alimentos que ajudam nessa... Lembra que eu falei de precursores? Que são tipo assim, eles têm a gente precisa de várias moléculazinhas para poder construir uma molécula de serotonina. Então, tem alguns alimentos que ajudam nessa produção. A gente precisa de ter uma alimentação rica em cromo, por exemplo. Então, carnes, fruto do mar, frango, ovos, leites e derivados, todos os grãos todos os grãos integrais e as leguminosas, tipo feijão, soja e milho, são ricos em cromo, certo? O magnésio também, nessas que eu já citei, que são as carnes, os ovos, os leites, uma alimentação natural, né? Se você tiver uma alimentação natural e variada, você vai ingerir os micronutrientes que você precisa. Das frutas, uva, maçã, laranja, vegetais, espinafres, brócolis, couve. A couve é muito boa, por isso que a gente sempre coloca no suco verde. Os vegetais verdes escuros, eles têm um mix de vitaminas e antioxidantes muito bons. Então, se você ingerir isso na sua alimentação com regularidade, vai ser melhor. Voltando aqui para falar um pouquinho, só para fechar com o TPM. As mulheres que têm muita TPM, geralmente a alimentação delas é bem pobre e muito rica em alimentos de alto índice glicêmico, que é o quê? São os alimentos, no geral, refinados, tá? E aí, se você tiver essa alimentação pobre, seu TPM não vai melhorar. É lógico que muitas vezes só comer saudável não vai ser o suficiente, né? A gente tem que ter um conhecimento de suplementação para poder fazer isso. Também ensino isso no curso, gente. O
curso é muito completo, ensina tudo, todas as ferramentas que você precisa para ter o controle da sua vida, para emagrecer, para ser mais saudável, para não ser refém de doce, nem refém de sentimentos nenhum. A gente vai destrinchando tudo ao longo do curso, tá bem? Então essa foi a minha colaboração para vocês hoje. Espero ter ajudado bastante. Então é isso. Beijo, muito obrigada.